Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo, o Livro dos Espíritos, que tanto nos esclarece, que nos traz a razão, esses elementos que quase nunca pensamos, nunca paramos para pensar nesse universo, nesses mundos, na formação de tudo isso. E agora temos a oportunidade, por essa espiritualidade maior, que nos traz tantos esclarecimentos. Hoje nós estamos na questão 33A, dando continuidade à questão 33, que na questão 33, Kardec perguntou para os espíritos se a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades. E eles falaram que sim. Então, na questão 33A, Kardec continua. Esta teoria parece dar razão à opinião dos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são unicamente efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Kardec fala, essas pessoas que acham que a matéria só tem duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são unicamente secundárias, e elas vão variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento, é a pergunta que ele fez. E os espíritos falam, esta opinião é exata. Ou seja, as pessoas que admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, estão certas. Essa opinião é exata, mas eles continuam, porque eles sempre vão acrescentar algo. É preciso acrescentar também segundo a disposição das moléculas. Então, as duas propriedades essenciais, a força e o movimento, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento, mas também levando em consideração a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco, que pode se tornar transparente e reciprocamente. Um corpo transparente também pode se tornar opaco. Então, é segundo a disposição das moléculas. Continuando, nós sempre estamos aconselhando, né, a leitura do Livro dos Espíritos, e agora, para maiores esclarecimentos sobre matéria, sobre essas leis e forças, nós aconselhamos também a leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 6 da Gênese de Allan Kardec, tem um item, a matéria, e tem um outro item, as leis e as forças. Dão exemplos, falam, discorrem muito assim, claramente a respeito dessas questões. Então, nós aconselhamos essa leitura. Na questão 34, Kardec pergunta, as moléculas possuem uma forma determinada? Elas têm uma forma determinada? Eles falam, sem dúvida. Os espíritos respondem, sem dúvida. As moléculas possuem uma forma, mas que não sois capazes de avaliar. Então, as moléculas possuem uma forma, mas nós não conseguimos avaliar. E na 34A, Kardec continua perguntando, esta forma é constante ou é variável? Ou seja,
sempre a mesma ou ela muda, vai mudando? E olha o que os espíritos respondem. Essa forma é constante para as moléculas elementares primitivas. Então, essas moléculas elementares primitivas têm a forma sempre a mesma, constante, mas ela é variável para as moléculas secundárias, que são unicamente aglomerações das primeiras. As moléculas secundárias, sendo aglomerações das moléculas primitivas, então elas têm, as formas são variáveis, né? Podem variar as formas, pois o que denominais molécula está ainda longe da molécula elementar. É aquilo que nós sempre falamos. Nós não sabemos muito, nós não entendemos quase nada a respeito das coisas do universo, das coisas de Deus, mas a gente tem aqui uma leve, né, impressão das coisas. E ele está falando o que a gente acha que é uma molécula, que nós chamamos de molécula, ela está longe daquela molécula primitiva, daquela molécula elementar. E o tradutor comenta, como eu já falei, sempre sob a inspiração, né, de Eurípides Barçanufo. Uma teologia de imponderável penetra nossas mentes, preparando-a para o encontro com as forças sublimes do espírito. Quando nós pensamos no imponderável, aquilo que não pode se ponderar, aquilo que não pode se pesar, né? Vai penetrando as nossas mentes e vai nos preparando para encontrarmos com as forças do espírito, porque do espírito a gente quase não entende. Damos início às categorias sensíveis humanas que nos capacitam para o relacionamento com a força e o movimento. Força essa e movimento esse que geram transformação. Isso nós já aprendemos, então, que a força e o movimento na matéria geram transformação. Na localização dos atributos da matéria, aprendemos que existe uma outra matéria, sutil, imponderável, que não podemos pesar, e denominada fluido universal. Nós já vimos isso. Isso aqui é como se fosse, se o tradutor está falando algo que já foi mostrado, já foi aprendido, e ele está só dando aqui um suporte final, né? Um toque final. Entramos em contato com a categoria subjetiva da vontade. Os espíritos nos explicam quão importante é a nossa vontade. A nossa vontade é capaz de muita coisa, né? Que pode transformar o fluido, dando-lhe alterações e direções novas. Através do magnetismo, nós podemos, então, fazer até uma cura, melhorar uma dor, minorar uma dor, melhorar uma doença, com a nossa vontade e aplicando essas forças magnéticas. Recebemos dos espíritos o belo axioma: tudo está em tudo. Não foi isso que eles falaram para nós? Neste princípio, temos a mais humana e entranhada qualidade espiritual, a da igualdade. Se tudo está em tudo, nós espíritos, nós somos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, para podermos então caminhar para o progresso, para a evolução. Então, para nós é muito importante esta qualidade espiritual, da igualdade. Somos semelhanças em movimentos diversos ou impulsionados por vontades diversas. Somos um só constituinte universal,
pois somos frutos de um só princípio criador, Deus. Olha que bonito! Somos um só constituinte universal, pois somos frutos de um só princípio criador, Deus. Então, assim, terminamos esse item 3 do capítulo 2. Agora vamos para o item 4, que é o espaço universal. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Pergunta Kardec. Será que o espaço do universo é infinito ou existe um limite para esse estado? Os espíritos respondem: infinito. O espaço universal é infinito. Imaginai-o com limites. Os espíritos estão falando para nós. Vamos imaginar esse espaço com limites. O que haveria além desses limites? Se a gente imaginar, o universo vai até um determinado espaço, depois não tem. O que vai haver depois disso? Se houver um limite. Isso confunde a vossa razão. Bem eu sei, o Espírito está falando. E, no entanto, a vossa razão vos diz que não pode ser diferente. Tem que ser infinito o espaço universal. Não dá para ter limites. Porque daí a gente vai perguntar, e depois desse limite, o que tem? Tem um vazio? Os espíritos já falaram que vazio não existe. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é em vossa pequena esfera que ireis compreendê-lo. Ou seja, no nosso conhecimento, no nosso planeta de provas e expiações, não é aqui que a gente vai entender isso, né? Mas o infinito existe em todas as coisas. Quando nós falamos, o amor de Jesus é infinito. Não se pode medir de tão grande que é. Herculano Pires esclarece, na sua tradução, de O Livro dos Espíritos, as variações de tratamento que Kardec faz aqui, que os espíritos fazem nessa questão. Veja bem, quando ele responde a pergunta, ele faz uma variação de tratamento aqui. Quando Kardec perguntou, espaço universal infinito ou limitado? Ele fala, ele está respondendo primeiro para Kardec. Infinito, imaginai-o com limites. O que haveria depois desses limites? Isso confunde a vossa razão. Ele está falando com quem perguntou. No entanto, a vossa razão vos diz que não pode ser diferente, né? E depois ele está falando, ele faz um tratamento na segunda pessoa, na terceira, né? Corresponde a esses momentos em que o espírito se referia ao interlocutor, a quem fez a pergunta, pessoalmente, a todos os presentes também, quando ele fala, não é em vossa pequena esfera que ireis compreendê-lo. E assim mesmo ele está falando para toda a humanidade. Então ele respondeu essa pergunta para Kardec, mas depois ele levou essa pergunta para todos que estavam ali, mas também para todos nós, para toda a humanidade, né? E Kardec completa essa resposta do espaço universal, que é infinito, segundo os espíritos nos trouxeram, dizendo o seguinte: se supusermos o espaço com limites, por mais estendido que o pensamento possa imaginá-lo, a razão vos diz que além desses limites há alguma coisa. E assim, de aproximação em aproximação, até o infinito, pois se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto,
seria ainda o espaço. Então, ainda seria o espaço, mesmo que existisse vazio. É isso que Kardec fala. A gente vai pensando, o que é infinito? Gente, nós podemos pensar em nós, no nosso entendimento. Tem até uma coisa bem bonitinha que fala que o pintinho perguntou para a mãe, para a galinha, assim, mãe, o mundo é infinito? Ou assim, ela fala assim, filho, o nosso infinito é até aquela cerca. Ou seja, o mundinho deles era ali. Tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho um limite, eu vou até tal ponto, depois desse ponto eu não vou mais, né? Então, esse infinito varia muito de pessoa para pessoa, né? E na questão 36, Kardec pergunta o seguinte, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Porque se está falando que não tem limites, o espaço universal é infinito, e ele está perguntando, então, esse vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos falam que não. Não existe esse vazio absoluto. Nada é vazio, eles falam. O que é vazio para ti, falando Kardec, o que é vazio para ti é ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e a teus instrumentos, aos instrumentos dos homens, por mais adiantados que sejam. Esses instrumentos ainda não conseguem chegar, né, nesse espaço que a gente acha que é vazio. Que a tecnologia, por mais avançada que esteja, ainda acha espaços vazios. Mas os espíritos afirmam que nada é vazio. Que o que nós achamos que é vazio é ocupado por uma matéria que a gente não conhece, que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. Pode levar o instrumento mais moderno que existe na nossa tecnologia. Mas a matéria não escapa a esse instrumento. Então, esse instrumento não vai detectar essa matéria. É isso que os espíritos querem nos dizer. E Herculano Pires fala que todos esses princípios que nós estamos estudando aqui, hoje estão comprovados pela investigação científica. Mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Aqueles cientistas mais materialistas, eles se dão por vencidos quando eles chegam até determinado ponto e daí em diante eles não têm mais condição de avançar. Por quê? Não existem instrumentos apropriados para essa matéria que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. Muitos se convencem e falam, daqui em diante, somente Deus. Admitem, então, uma força maior, uma inteligência maior, capaz de tudo e que a nossa inteligência ainda não consegue abarcar. Olha só que interessante. E o tradutor faz mais um comentário, então, em final desse capítulo 2. O nada não existe. Assim, temos uma concepção do universo como espaços habitados, espaços contendo corpos ou esperança de vir a ser corpos manifestados pela inteligência das inteligências, Deus. Gente, é muito interessante essa parte aqui. Eu vou ler novamente para a gente ter a consciência do que está se falando aqui. O nada não existe. Isso nós já deixamos, os espíritos deixaram bem claro para nós.
né? Assim, temos uma concepção do universo como espaços habitados. Então, todos os espaços do universo são habitados. Espaços contendo corpos ou esperança de vir a ser corpos manifestados pela inteligência das inteligências, que é Deus. Jesus não fala que Deus está sempre criando. Então, se existem espaços ainda à espera dessas criações, mas não estão vazios, estão na esperança de vir a ser corpos manifestados por essa inteligência. Quando os espíritos afirmam que o vazio não existe e que o suposto vazio percebido por nós é tão somente a nossa impossibilidade de ver e perceber instâncias alteradas e modificadas dos fluidos que compõem o universo, vamos encontrando a razão da existência e constatando com serena contemplação a beleza do universo, povoado de substâncias ou povoado pela criação. Isso nós vemos naquele livro Grande Enigma, de Leon Denis, quando ele fala desse universo, quando ele fala da beleza, dos sons, das cores, de coisas que só dá para a gente perceber pelo espírito e não pelos nossos sentidos materiais. Então, está falando mesmo aqui que o suposto vazio percebido por nós, que nós achamos que é vazio, é tão somente a nossa impossibilidade de ver e perceber instâncias alteradas e modificadas de fluidos que compõem o universo, fluidos que compõem o universo. Quando nós sabemos isso, vem ao nosso conhecimento que existem muitas coisas que nós não temos ainda possibilidades de perceber e de ver, nós vamos encontrando a razão da nossa existência. Porque um dia nós chegaremos a isso. Os nossos sentidos chegarão a verificar tudo isso. E constatando com serena contemplação a beleza do universo, povoado de substâncias ou povoado pela criação. Quando ainda não é a criação que já está povoando, são substâncias que poderão vir, poderão ser a criação do futuro. É como ele fala aqui, corpos ou esperanças de vir a ser corpos manifestados pela inteligência suprema, que é Deus. Então, isso nos dá um sentido melhor para a nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos mais vontade de melhorar, nós tenhamos mais vontade de ajudar o nosso próximo, nós tenhamos mais vontade de oferecer aos nossos semelhantes aquilo que eles necessitam. Por quê? Porque nós sabemos que existem coisas que ainda não temos conhecimento. Os nossos sentidos são muito pobres para contemplar essa beleza que existe, embutida, nós ainda não vemos, mas ela está lá, ela está aí no universo. E nós chegaremos um dia a ver, nós chegaremos a perceber tudo isso, essa maravilha. E também fala que o vazio é o espaço ocupado por forças imateriais. O que nós achamos que é vazio é o espaço ocupado por forças imateriais, inacessíveis à nossa percepção. Então, muitos locais, muitos corpos no espaço que
Os cientistas falam, lá não existe habitantes, lá não existe vida. Não pode ser uma instância do mundo espiritual? Quando se fala em universo paralelo, esse universo paralelo não pode ser um plano espiritual? Vários tipos de planos espirituais que existem, universos paralelos. Então, quando fala de vazio, é esse espaço ocupado por essas forças imateriais, inacessíveis à nossa percepção. Os espíritos podem habitar locais onde nós, com a nossa vida vegetativa, humana, não conseguiríamos, a nossa vida material, não conseguiríamos habitar, porque pode faltar para nós os elementos que necessitamos, mas para eles não. Mas nós não percebemos os espíritos habitando esses locais. E a gente lembra que a mãe de Chico Xavier escreveu um livro, através do próprio Chico, né, contando a sua visita ao planeta Júpiter. E ela fala maravilhas, e fala de seres assim, que volitavam, um planeta muito mais adiantado que o nosso, e que com os nossos instrumentos materiais não poderíamos detectar esses seres que lá habitavam. Então está muito explicado isso. A vida é um eterno encontro com as coisas que são ou com a própria vida. A vida é um eterno encontro com as coisas que são, que existem, ou com a própria vida. E através desse encontro, tornamos ígnea a nossa força íntima, aumentamos a nossa força interior, a nossa força íntima, acendendo chamas eternas de amor infindável às coisas. Devemos amar as coisas. Tudo que existe é criação divina, né? Em um primeiro momento, nós amamos as coisas, e depois a instância que as criou, ou seja, Deus. Então, assim, nós encerramos esse capítulo, né? Segundo da primeira parte do Livro dos Espíritos, deixando bem claro para nós que o universo é composto de dois elementos principais, espírito e matéria, acima de tudo Deus, e que através desse fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva, que são feitas todas as outras, através de combinações, transformações, modificações desse elemento primitivo, é que surgem todas as coisas do universo, materiais. Olha então que maravilha. Nós contemplamos o universo, por exemplo, um céu estrelado, aquela coisa linda, uma lua maravilhosa, uma noite de lua cheia, e não temos ideia da dimensão de tudo isso. Mas o nosso coração já fica feliz de sabermos que um dia nós poderemos, mais elevados, entendermos Deus, nós poderemos ver Deus, não de uma forma humana, porque ele não tem uma forma humana, ele é uma inteligência suprema, como os espíritos não cansam de nos dizer, uma inteligência cósmica, que tudo abarca, que tudo pode, que tudo domina. Essa força é a inteligência suprema que nós aqui chamamos Deus. Então, nós encerramos esse capítulo 2 e no próximo programa iniciaremos o capítulo 3, que é sobre a criação. Obrigado a todos que nos seguiram até esse momento. Claudete Moura,
para o divulgar.net.